Mês de agosto, mês dedicado às histórias tradicionais, às histórias folclóricas, às tradições. Mês de agosto também, porque as tradições permeiam o nosso cotidiano, as nossas memórias. E a gente se encontra com as histórias recontadas de formas diferenciadas. Ai da literatura, se os autores não revisitassem as histórias antigas e as povoassem com elementos novos. Jonas Ribeiro faz isso e escolhi para contar para vocês a história Os Três Porquinhos, que encontra-se no livro Contos de Fadas de Coração Desarmado para Coração Desarmado, do querido Jonas Ribeiro, ilustrado por Jean Ribeiro e publicado pela editora Ave Maria. E vocês vão perceber um final inusitado para essa história, que é uma provocação que Jonas faz ao final desse conto, chamando-nos para completar a história. E eu me atrevi a fazer isso e trago para vocês essa versão de Jonas Ribeiro com minha contribuição ao final. Vamos lá? Era uma vez um porquinho que estava andando e encontrou um monte de palha. Ele resolveu então fazer uma casa com aquela palha. Quando a casa ficou pronta, ele ajeitou a cortina, as flores na janela e olhou para frente. Então, o porquinho deu de cara com o carteiro. O porquinho abriu a carta e leu em voz alta: Cuidado, o lobo mau está chegando. O porquinho dobrou a carta e guardou na gaveta do armário. Correu para a janela e deu de cara com uma abelha. A abelha levou um pote de mel, e deu de presente para o porquinho. Com uma vontade grande de devorar e engolir todo aquele mel, o porquinho abriu a tampa e afundou a pata no pote. A pata ficou presa no pote e o pote ficou preso na pata. O porquinho começou a puxar e nada da pata desatar e puxa, que puxa, que puxa, que puxa. E o potinho caiu. O porquinho quebrou o pote no chão, que virou um monte de caquinhos. Cada caquinho virou um menininho ou uma menininha, e cada um de uma cor. Tinha menina cor de rosa, preta, azul, tinha menino amarelo, verde, branco. As crianças coloridas deram as mãos e foram descansar embaixo da janela do porquinho. Lá elas se transformaram em flores. O porquinho aspirou o perfume delicioso e olhou para frente e deu de cara com a raposa boa. A raposa entrou rebolando e foi logo sentando à mesa para tomar um chá de jaboticaba com biscoito de sequilho. Depois de tomar café, chá e comer à vontade, ela pediu licença para ir embora. Foi direto à manicure para fazer as unhas e ia aproveitar também para fazer um penteado novo na cabeleireira. E não é porque o porquinho seja porco que ele nasceu e cresceu porco, que ele é porco. Pelo contrário, o senhor porquinho cresceu bem limpinho e higiênico. Por isso ele lavou a xícara, o pires e o pratinho que a raposa usou. Ele correu para a janela para dar uma espiada e deu de cara com o lobo mau.
lobo chegou querendo jogar futebol com o porquinho. Gol a gol, gol do porquinho, gol do lobo, gol do porquinho, gol do lobo. De tanto jogar foi dando uma fome danada no lobo. E não era fome de hambúrgueres, macarrão ou chocolate, a fome do lobo mau. Ai, a fome que ele sentia era fome de porquinho mesmo. O lobo perguntou ao porquinho se ele queria brincar de sanduíche. Como é essa brincadeira? Perguntou o porquinho. E o lobo respondeu assim maliciosamente: basta entrar dentro da minha boca e contar quantos dentes afiados eu tenho. O porquinho entrou rapidamente, mas foi na sua casa de palha e trancou a porta. O lobo assoprou e a casa desmoronou todinha. O primeiro porquinho fugiu para a casa do segundo porquinho, que morava numa casa de madeira que tinha um jardim lindo. Ele aspirou o perfume delicioso das flores e olhou para a frente e deu de cara com o carteiro. O porquinho abriu a carta e leu em voz alta: cuidado, o lobo mau está chegando. O porquinho dobrou a carta e guardou na gaveta do armário. Correu para a janela e deu de cara com a abelha. A abelha levou um pote de mel de presente para o porquinho. Com uma vontade grande de devorar todo o mel, o porquinho abriu a tampa e afundou a sua pata no pote. E a pata ficou presa no pote e o pote ficou preso na pata. O porquinho começou a puxar e nada da pata desentalar do pote, e um puxa que puxa e nada, e de repente o pote caiu e o porquinho quebrou o pote no chão e o pote virou um monte de caquinho, que virou cada caquinho em um menininho ou uma menininha, cada uma de uma cor. Tinha menininha azul, amarela, vermelha, tinha menino verde, azul, lilás e branco. As crianças coloridas deram as mãos e foram descansar embaixo da janela do porquinho. Lá elas se transformaram em flores. O porquinho aspirou aquele perfume delicioso e olhou para a frente e deu de cara com a raposa boa. A raposa entrou rebolando e foi logo se sentando à mesa para tomar chá de jaboticaba com biscoitos de sequilho. Depois de tomar chá e comer à vontade, a raposa boa saiu rebolando para fazer as unhas e aproveitar também para fazer um penteado novo na cabeleireira. E não é porque o porquinho seja porco que ele nasceu e cresceu porco, não. Ele não é porco, não. Pelo contrário, o senhor porquinho cresceu bem limpinho e higiênico. Por isso, ele lavou a xícara, o pires e o pratinho que a raposa usou. Ele correu para a janela para dar uma espiada e deu de cara. Sabem com quem? Com o lobo mau. O lobo chegou querendo jogar futebol com o porquinho. Gol a gol, gol do porquinho, gol do lobo, gol do porquinho, gol do lobo. E de tanto jogar, foi dando uma fome danada no lobo. E não era fome de hambúrgueres, macarrão ou chocolate. A fome era de porquinho mesmo que o lobo sentia. O lobo perguntou ao porquinho se ele queria brincar de sanduíche.
Como é essa brincadeira? Perguntou o porquinho e o lobo respondeu: basta entrar na minha boca e contar quantos dentes afiados eu tenho. O porquinho entrou rapidamente, mas foi na sua casa de madeira e trancou a porta. O lobo assoprou, assoprou, assoprou e a casa desmoronou. Os dois porquinhos foram se abrigar na casa do terceiro porquinho, que havia encontrado uma pilha de tijolos e tinha um sonho antigo de construir uma piscina com trampolim. Peraí, por quê? Que problema tem aí? Não, se ele construísse uma piscina com trampolim, onde iriam dormir? Onde iriam morar? Ah, eles vão se virar. Deixa ele construir. Antes de responder essa pergunta com mais detalhes, ele construiu uma piscina e ficou nadando. Cachorrinho, borboleta, costas, crawl, peito clasto, de lado, de qualquer jeito ele adorava nadar. Quando saiu da piscina, viu um canteiro de rosas e aspirou aquele perfume e deu de cara com o carteiro. O porquinho abriu a carta e leu em voz alta: cuidado, o lobo mau está chegando. O porquinho dobrou a carta e guardou um montinho de areia. Foi andando, andando e deu de cara com a abelha. A abelha levou um pote cheio de mel de presente para o porquinho, com uma grande vontade de engolir aquele mel todinho. O porquinho abriu a tampa e afundou a pata no pote. A pata ficou presa no pote. O pote ficou preso na pata. E o pote preso, o porquinho começou a puxar, puxar, puxar e nada da pata desentalar do pote. Um puxa que puxa que puxa e nada. O porquinho quebrou o pote no chão e o pote virou um monte de caquinhos. Cada caquinho virou um menininho ou uma menininha, cada um de uma cor. Tinha uma menininha cor-de-rosa, outra preta, outra azul, outra vermelha. As crianças coloridas deram as mãos e foram descansar ao lado da piscina do porquinho. Lá elas se transformaram em flores. O porquinho aspirou aquele perfume delicioso e olhou para a frente e deu de cara, sabe com quem? Com a raposa boa. A raposa andou em sua direção, rebolando, e foi logo se sentando à borda da piscina para tomar um sol e saborear um refresco de jabuticaba com biscoitos de sequilho. Depois de tomar o sol e o refresco e comer à vontade, ela pediu licença para ir embora. A raposa boa saiu rebolando e foi direto à manicure para fazer as unhas. E ia aproveitar também para fazer um penteado novo na cabeleira. E não é porque o porquinho era porco que ele nasceu e cresceu porco, que ele é porco. Pelo contrário, o senhor porquinho cresceu bem limpinho e higiênico. Por isso, ele lavou o copo e o pratinho que a raposa usou para tomar o refresco e comer os sequilhos. Ele correu para a piscina para dar um mergulho e deu de cara. Agora, sabe com quem? Com o lobo. Ah, o lobo chegou querendo jogar futebol com o porquinho. Gol a gol, gol do porquinho, gol do lobo, gol do porquinho, gol do lobo, gol do porquinho. De tanto jogar, foi dando uma fome danada no lobo. E não era aquela fome de hambúrgueres, macarrão, chocolate, docinhos e tortas, não. O
o lobo tinha fome era de porquinho. O lobo perguntou ao porquinho se ele queria brincar de sanduíche, de entrar dentro da sua boca e ver quantos dentes afiados ele tinha. O porquinho chamou os outros dois irmãos porquinhos, que vieram rapidamente, e o lobo mau assoprou, mas não conseguiu fazer nem ondinhas nas águas da piscina. O trampolim nem balançou. Então os três porquinhos e o lobo resolveram parar com aquela brincadeira e resolveram nadar, até o lobo ir catar coquinho noutro lugar. E nadaram tanto que resolveram que poderiam competir até conseguir uma vaga na equipe de natação para a próxima Olimpíada, que se realizará em Paris. Em Paris. E nada. Vamos lá, porquinhos, vamos nos preparar para as Olimpíadas. Até a próxima. Tchau!